Eu queria comentar hoje, em primeiro lugar, com muito destaque, aquela imagem, né, da Folha de São Paulo. Eu vou até compartilhar aqui de novo, né, a imagem da Folha, essa situação no presídio lá em Formiga, né? Homens enfileirados, sem roupa, em prisão de Formiga, né? Detentos são mantidos sentados nus em pátio de presídio em Minas Gerais, né? Eu não posso compartilhar, né? Não vou compartilhar a matéria, né? Mas a matéria, basicamente, ela diz o seguinte, né? Você tem, eu vou até abrir aqui para me ajudar, né? Você tem como é que se diz? Vou abrir não, que eu vou me enrolar mais para procurar a matéria do que para falar o que eu li. Teve uma situação, né, que para os familiares de presos, né, apresentam como uma reivindicação, principalmente em função da falta d'água, de comida, das condições de banho de sol, né, e das visitas, né, que eles ficam inconformados porque vem tudo na televisão aberto e tal, né, e não entendem por que as visitas ainda não podem acontecer. Parece que foi publicada uma nova regra para visita em que as pessoas não podem se tocar, né? E mantimento e tal, que é muito importante, né, para a manutenção dos presos, né, aqui no Brasil, né, os mantimentos enviados pela família, pelas famílias, né, elas teriam que ser enviadas por SEDEX, né? E os familiares de presos dizem que muita coisa tem sido confiscada e tal, que não chega aos presos, né? Então, havia reclamação em relação a essas questões. O governo diz que aquela ação foi necessária porque a reivindicação foi feita na forma, né, da queima de colchões, né? Mas os familiares de presos denunciam que as pessoas foram mantidas naquela posição, né, naquela condição durante horas, né? Se eu não me engano, de 7 da manhã até às 15 horas. Né? Estavam muitos algemados, nus, há denúncias, né, de que vários foram agredidos durante aquele processo ali. Agora, eu acho muito importante, né, quando a gente trata dessas questões da população carcerária aqui no Brasil, né, independente, né, da situação particular, né, claro que não há justificativa nenhuma para as pessoas serem tratadas dessa maneira durante horas, né, não se justifica, né, nem que seja para você manter o controle, né, numa situação de rebelião. Eu não consigo entender por que as pessoas precisam ficar sentadas no chão nuas durante horas, né? Mas e muito menos ser espancadas depois de algemadas, né? Mas em todo caso, né, independente das questões que possam aparecer no caso particular, né, a gente primeiro eu gostaria de chamar a atenção porque representa simbolicamente uma imagem como essa, né? É a imagem da realidade, né, de verdadeiros campos de concentração. Nós temos hoje mais de 800 mil, né, especialmente jovens negros, né, das favelas e das periferias do Brasil, né, trancafiados, né, em presídios superlotados, né, com grandes denúncias de violações dos direitos humanos. Inclusive, há aí também nos jornais hoje a controvérsia a respeito, né, das audiências, né, de denúncia de violações, de tortura dentro das cadeias, que a questão virtual fez desaparecer essas denúncias, né? Então, a gente tem um retrato dramático, né? Um dos mais dramáticos. Um dos retratos, inclusive, né, que as pessoas que querem, né, analisar o Brasil a partir de uma crítica honesta da nossa realidade, né, precisa encarar, né, o debate dos presídios
do Brasil como um dos reflexos da falência da nova república, né? Como um regime, né, dito democrático, um regime que teria vindo para promover a abertura, né, do país, um regime orientado por uma Constituição chamada de Constituição Cidadã, né, como um regime político, né, dito democrático, produz a explosão carcerária que foi produzida durante a Nova República. Em 1988, teria que lembrar o número exatamente, mas não chegava a 50 mil presos. Quando a Dilma, né, sofre o golpe, que a princípio eu imagino que é o momento ali que a gente pode considerar o fim da Nova República, né, a ruptura definitiva do pacto da Nova República pelo Congresso Nacional, né, a gente passava de 800 mil presos. Né? E quando o PT assumiu a presidência da República, nós estávamos com cerca de 200 mil presos. Então, a contradição é ainda maior, né? Porque justamente, né, no momento em que a esquerda da ordem governa, né, é o momento que a gente tem a maior explosão da população carcerária. Né? Se em todo o período da Nova República subiu de 50 mil presos para 800 mil presos, né, a partir de 200 mil presos, né, no período do PT no governo, né, que a gente vê essa explosão. Então, isso é uma contradição muito gritante, né, da Nova República, da Constituição da Nova República com a realidade. Né? Vamos lembrar que a nossa população não cresceu nem de perto nessa proporção, né, de passar de 50 mil para 800 mil, né, no período da Nova República. Então, a explosão carcerária no Brasil, vejam só que contradição, gente. A explosão carcerária no Brasil, que afeta, né, de maneira discriminatória, né, uma verdadeira guerra aos pobres, né, que atinge principalmente a juventude negra, né, parda, periférica, né, indígena. Essa explosão carcerária, né, ela é um fenômeno no Brasil do período democrático, do período dito democrático. E aí depois tem intérpretes aí que acham que 2013 é fruto, né, de uma conspiração, né, e não, né, de um acúmulo, né, de revoltas em função de um crescimento brutal, né, de injustiças como essa, né, no período que deveria ser o período democrático no país, né, o período governado, inclusive, pela esquerda da ordem. Bom, então, esse retrato hoje da Folha de São Paulo, um retrato, né, que lembra um campo de concentração, é o retrato, né, da vida hoje de mais de 800 mil, né, brasileiros e brasileiras, a grande maioria do sexo masculino, jovens, né, das periferias, das favelas, né, encarcerados por crimes, né, contra o patrimônio, crimes de tráfico de drogas. Né? Em pouquíssimos casos, né, a gente tem baixíssimo índice de solução, né, de crimes de contra a vida, por exemplo, no país. Então, uma triste realidade, um reflexo das contradições da nova república.